Bem-vindo ao episódio do podcast Attraction Talk. Este é um espaço de conversa descontraída sobre empresas, os desafios do dia-a-dia, o que funciona e o que está a travar o crescimento. É um podcast que, mais do que falar de ferramentas, queremos falar de histórias reais, experiências, ideias, e estas ideias e experiências que ajudam negócios a crescer com estrutura. Esse é o foco. E hoje temos aqui um grande amigo e também parceiro, o André Vedor, que é CEO da Revampify, que é um nome assim estrangeiro, André já vais falar, e no teu LinkedIn eu vejo que também tens uma indicação de Your Industry is being rewritten, ou seja, a indústria, a tua indústria, a nossa indústria está a ser reescrita e nós temos de ser o autor e não ficar só para trás. Podes falar aqui um bocadinho de ti e nós vamos abordar hoje um tema especial. São vendas previsíveis para níveis de direção ao nível C, sem desculpa. André, um bocadinho de ti para tu te apresentares, quem és, para a gente se conhecer, e já vamos falar um pouco mais. Sim, antes de mais, muito obrigado aqui pelo convite. Vai ser aqui uma boa conversa, tende a ser sempre entre nós. Olha, sobre mim, eu tenho um background de vendas. Eu comecei aos 18 anos a vender na Vodafone Empresas. Trabalhei lá durante 2 anos, aprendi tudo o que era falar com decisores, perceber as dores deles, fazer depois o pós-venda, a comunicação e a retenção dos clientes. Entretanto, como o meu objetivo não era ficar como colaborador, eu mudei para empresário, empreendedor, digamos, e comecei a fazer marketing internacional. Isto era todo o tipo de marketing, ou seja, cold email, outbound, anúncios, copywriting, websites, para agências de marketing internacionais, nomeadamente em Singapura, Finlândia e Estados Unidos, ok? E aqui foi onde eu comecei a desenvolver muito do marketing que eu hoje aplico, tanto para mim, tanto para os meus clientes. Qual é que era a questão? Numa altura onde eu comecei a ter mais clientes, eu não queria escalar a nível de pessoas na altura, ok? Eu queria escalar através de sistemas e de tecnologia. Isto foi na altura em que o ChatGPT começou a ficar mais popular e eu comecei todos os dias a usar. Para o quê? Para eu conseguir ter 4 clientes em vez de um cliente, sem ter que contratar mais pessoas ou sem ter que delegar trabalho, por exemplo, a freelancers. Não precisa de ser necessariamente um colaborador interno, mas de ser um freelancer. Fast forward, durante estes 3 anos, fomos escalando tanto a vertente de marketing para ajudar empresas a adquirir mais clientes, seja a nível de cold email, que é o nosso método principal, seja a nível de anúncios também, mais recentemente, há espaço de 1 ano também começámos a fazer. Depois, por outro lado, como nós também estávamos sempre a fazer isto para nós internos, começámos a ter muita procura de empresas internacionais para nós automatizarmos os processos deles, principalmente também empresas de marketing no início, que era, olha, eu consegui escalar até aos 10 clientes sozinho, porque eu tenho estes sistemas de inteligência artificial e de automações, que já vamos entrar em mais detalhes sobre o que é que eles são. Queres também ter acesso a estes sistemas para não teres que estar com uma equipa de 80 pessoas para ter 800 clientes, mas sim uma equipa de 20, 30 pessoas para ter 800 clientes. E fomos sempre escalando os dois lado a lado. Neste momento temos uma empresa de consultoria em que basicamente ajudamos os nossos clientes a fazer ambos, ou seja, caso quer o teu objetivo seja ter mais clientes ou quer o teu objetivo seja servir mais clientes sem ter que contratar mais pessoas, nós ajudamos a fazer isto. Hoje em dia estamos com 107 clientes ativos dentro da nossa comunidade. Assim, em Boa. 2 minutos é a nossa introdução. André, muito obrigado por estares connosco hoje. Vamos falar aqui um bocadinho, como dizia, o tema vai rodar aqui à volta de vendas previsíveis, nomeadamente aos níveis de direção, nível C-level, como é chamado, mas tentamos aqui criar um pouquinho de fricção aqui na nossa conversa, que é bom também para entender e não haver desculpas, ou seja, e aqui, André, eu começo pela alguma informação que vou obtendo do mercado e das nossas conversas também, que é, a maioria dos CEOs diz que o problema é a falta de leads. Tu realmente concordas ou isso é uma desculpa? Ok, bom tópico. Nós temos sempre que entender que todos os processos comerciais são um processo, ok? Como numa fábrica. E muitas das vezes nós achamos que o problema está num lado, quando muitas das vezes o problema não está aí e está no outro lado do processo, ok? Por 2 coisas. Eu gosto sempre de dividir nós temos uma lead, depois temos uma primeira reunião, isto dependendo do processo comercial, mas vou falar do processo comercial mais comum a nível de serviços, ok? Que é lead, seja de anúncio, seja de LinkedIn, seja de e-mail,
seja de cold call, seja de referência, ou seja, temos uma lead, depois temos uma reunião, depois temos a apresentação de uma proposta, temos o follow-up, temos o que eu gosto de chamar de verbal agreement, que é a pessoa dizer sim, quer avançar, sim, tem interesse, e depois tens o cliente fechado, que é quando ele assina o contrato e faz a transferência bancária. Primeiro problema, a maioria das empresas não tem a visibilidade de onde é que está estes dados, ok? E ele acredita que, eu preciso de mais leads, quando eles até têm imensas leads presas no pipeline deles, e o que eles, na verdade, têm que aumentar é a percentagem de pessoas que passam de verbal agreement para cash collected, ou seja, para clientes fechados. Nós tivemos uma empresa no outro dia que nós estávamos a consultar que ele achava, eu preciso de mais leads, preciso de duplicar as nossas leads. Porquê? Porque ele, em 100 leads, fechava 10 clientes. E ele achava, ok, então qual é que é a maneira mais fácil? Vou buscar 200 leads e vou ter 20 clientes. Só qual é que é a questão? Tu para ires buscar o dobro das leads, muitas das vezes tu vais ter que ter o dobro do esforço e o dobro do investimento, por exemplo, em anúncios. Quer anúncios, caso anúncios seja a tua fonte principal de aquisição de clientes. Mas, se tu aumentares, por exemplo, imagina que destes 10 clientes fechados, tu tens outros 10 em verbal agreement, que te disseram que queriam fechar contigo e acabaram por não pagar. Se tu conseguires converter 3% destes, 30% destes, ou seja, dos 10, 3, tu já aumentaste a tua faturação em 30%. Ok? Se tu depois, ou seja, dos mesmos 100, vais ter 13 clientes. Se tu dos 100 fores duplicar depois para as 200 leads, tu já vais ter 26 clientes em vez de 20 clientes. Se cada cliente valer 10 mil euros, são mais 60 mil euros. Que é o teu ad spend. A mesma coisa que se tu fores ver, ok, a percentagem de propostas enviadas para clientes que dizem que sim, imagina que é também 10%, se tu conseguires aumentar para 15% e no verbal agreement 15%, aqui é que começa a fazer sentido tu ires aumentar as tuas leads. Porquê? Marketing, vendas, processo comercial é um jogo de quem gasta mais vai ter muito mais retorno, vai ter mais resultados, porque vai conseguir apagar com a concorrência. Isto é tão simples quanto Black Friday. As empresas de e-commerce que gastam mais são as empresas de e-commerce que aparecem mais. Tu tens uma empresa que tem um ROAS de 5x porque tem todos os passos do funil oleados, digamos, versus uma empresa que tem um ROAS de 2x, a empresa de 2x se calhar vai conseguir gastar 5 mil euros no funil, a empresa de 5x vai conseguir gastar 100 mil. Logo, ela não vai ter... Isso obriga a ter uma visibilidade, como tu estás a referir, desses vários pipelines, não é? Dessas várias etapas, na realidade, para termos aqui uma visibilidade clara de quando é que nós temos que fazer o investimento de tempo e de dinheiro. Certo. Ou seja, então não é uma falta de leads, porque não é isso que está em causa. As leads, às vezes, dependendo da forma como nós colocamos o problema, não é uma questão de leads, é uma questão de análise de todo o pipeline da venda, digamos assim. Certo. Até pode ser uma questão que o teu... Ou seja, no início vai ser sempre um problema de leads. Porquê? Claro. Porque tu, para chegares a um cliente fechado, primeiro tens de ter uma lead. Então, a lead é onde o processo começa. E até pode ser um caso de tu teres uma excelente taxa de conversão, uma excelente taxa de conversão para dinheiro, uma excelente taxa de primeira reunião para proposta, e o que tu precisas é mais leads. Em 90% das empresas que nós trabalhamos, este não é o caso. E o que é que acontece? Eu gosto de dizer que é, imagina, tens um saco com um buraco lá, no meio, e tu estás a mandar para lá coisas. Ou seja, tu tens um processo que não funciona, e tu estás a mandar coisas para esse saco. O que é que vai acontecer? Vão todas cair ao chão. Então o teu esforço não vai ser recompensado, digamos assim. Olha, neste caminho... eu acho que há um tema, tenho aqui 2 temas, vou abordar aqui um tema mais, que eu acho que é mais interessante, tem a ver com a oferta. E certo. Se tu ou eu olharmos para 100 empresas, estavas aí a falar de 100 empresas, 100 leads, 100 empresas, vamos pensar, que faturam à volta entre 2, 3, 5 milhões de euros. É uma empresa certo. Com alguma dimensão. Quantas destas 100 que estamos aqui a ver, quantas é que têm realmente uma oferta criada, bem estruturada? O que é que tu achas? Tens visto uma série de ofertas e uma série de empresas. Se eu pensasse aqui em 100 empresas, qual seria? O que é que tu achas, sendo brutalmente honesto, o que é que tu achas? Muito pouco, talvez 2%. Porquê?
porque eles não necessitam para o tipo de resultados que estão a ter neste momento, ok? O que é que eu gosto de dizer? Há dois tipos de públicos, e eu e tu sabemos isto muito bem. Há o público que a maioria do empresário trabalha, que é o público de referência, o público do networking, em que tu aqui não precisas de uma oferta. Tu aqui basta dizeres qual é que é o teu serviço. Por exemplo, eu faço email marketing. Porquê? Porque a pessoa confia em ti, muito provavelmente já sabe quem tu és, foi referenciada por um cliente em comum ou por um amigo em comum, então tu apenas dizes o teu serviço, basta. Qual é que é o problema? E aqui é onde começamos a entrar nos campeonatos difíceis, que é quando nós começamos a ir a cold traffic, ou seja, a leads frias, leads que não nos conhecem, nunca ouviram falar de nós, e como é óbvio que nós queremos ir a estas leads, porque lá está, nós a nível de referência e de networking, nós não vamos conhecer o mercado inteiro e nós queremos dar a conhecer a nossa empresa ao mercado inteiro. Logo, nós vamos ter que trabalhar com leads frias, cold traffic. Qual é que é a questão? Se eu for, por exemplo, a 100 empresas e dizer eu faço email marketing, eu não vou ter qualquer tipo de resultado. Porquê? Porque nenhuma empresa quer comprar email marketing. As empresas querem comprar o resultado que o email marketing lhes vai trazer. Daí entrar as ofertas, que é pegar no serviço em ofertas. Uma oferta seria, por exemplo, eu consigo te instalar um sistema que te vai trazer 45 reuniões qualificadas com decisores de empresas de 1 milhão de faturação para cima nos próximos 180 dias, sem tu teres de contratar nenhum comercial, nem investir nenhum dinheiro, nem investir um cêntimo em anúncio. Isto é algo que eu quero como decisor. Eu, como dono da empresa, eu quero reuniões qualificadas. Eu quero mais clientes. Eu não quero email marketing. E em cold traffic, tu basicamente vais ter que pegar no teu serviço, que é email marketing, e torná-lo numa oferta otimizada para alguém que não te conhece, para poder escalar os sistemas como vocês fazem. Que é, ok, vocês conseguem enviar imensos contactos para as pessoas certas, mas vocês têm que enviar a oferta certa. Não basta ser um serviço. Ok, boa. Pois é que muita gente interpreta aqui a oferta como só o tal serviço ou a tal menção ao serviço e não é, como tu referiste bem aqui, estamos a Certo. indicar como é que nós vamos posicionar uma oferta diferenciadora, não é? Isso Certo. leva-me ao seguinte, leva-me aqui ao seguinte, que é o stacking da entrega. Ou seja, a maioria das empresas vende serviços. Vamos pôr aqui, between Certo. commas, não é? Porquê é que achas que isso pode ser um erro ou é um erro às vezes frequente? Como é que um PSO transforma um serviço numa proposta tipo que justifica um preço alto, um high ticket? Certo, eu gosto sempre de fazer cálculos e como as minhas ofertas são ambas, no fundo, o que é que toda a gente quer? As pessoas querem mais dinheiro, ok? Mais dinheiro, mais lucro, mais rentabilidade. Quando um CEO diz que quer mais tempo, ele quer esse mais tempo para fazer mais dinheiro, ok? Ou para ter melhores ideias para escalar a empresa. Eu faço sempre as minhas ofertas a nível de, seja por calculadoras, mas calcular o ROI que a pessoa do outro lado vai ter. Ok? Porque pensa assim, se eu te disser aqui, olha, eu vou-te gravar vídeos, eu vou-te editar os vídeos, vou-te criar uma campanha de anúncios e vou meter isso à frente de toda a gente, não tem tanto poder como eu dizer, olha Humberto, tu neste momento tens uma taxa de conversão de 10%, ou seja, a cada 10 leads tu fechas uma, o teu ticket é de 10 mil euros, ok? Qual é que é o teu problema? Tu tens falta de leads, só reuniste com 10 pessoas o mês passado, daí só tens reunido com mais uma. A minha garantia é que eu te consigo entregar 100 leads nos próximos 3 meses, ok? Se tu mantiveres a tua taxa de conversão, 100 leads são 10 clientes. Mesmo que tu baixes a tua taxa de conversão para metade, 100 leads vão-te dar 5 clientes. 5 clientes para ti valem 5 mil euros. O investimento para trabalhar comigo são 7.500 euros. Isto é um investimento que faz sentido para ti? Investir 7.500 euros para fazer 50 mil euros nos próximos 3 meses? E eu vou muito mais por estes números, que no final do dia é o que os decision makers querem saber, rather than deliverable stacking. Que é, vou fazer isto, 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 isto. Porquê? Porque nós temos que comparar, nós temos que nos meter na mente do decision maker e perceber o que é que ele está-nos a comparar quando ele está a ouvir a nossa oferta. Ele está-nos a comparar com os colaboradores que ele já tem. E eu trabalhei no mundo corporate, como tu também, Humberto, e a quantidade de trabalhadores ou colaboradores que chegam só ao patrão e dizem
sim, vamos fazer isto, e nada funciona. Logo, tu podes diferenciar assim, que eu não vou falar sobre o que é que eu te vou fazer para ti, vou falar sobre o que é que eu te vou entregar. Para ti eu preciso perceber os teus números. Yeah. Isso leva-me a um tema que também é importante, que tem a ver com o volume. Quando tu queres escalar, falaste agora mesmo em escalar e em elevar, uma empresa para crescer rápido, neste momento, pode considerar duas coisas, ou as duas híbridas, que é volume e high ticket. Ou seja, Certo. se eu entrar em volume versus high ticket, ou o contrário, aqui, sem qualquer romantismo, o que é que tu achas? Assim, muito straight, como é que gera isso? Qual é a tua opinião forte nesta área? Sim, olha, depende muito. Eu nunca vou dizer, nem nunca vou deixar que ninguém me diga que tipo de modelo seguir. Eu já vendi high ticket, já vendi contratos de 20 mil euros, 15 mil euros, 10 mil euros, 8 mil euros. Hoje em dia o meu negócio é volume, ok? Portanto, volume. Seja a nível 265, one time, que são os eventos, seja a nível da nossa comunidade, que são 100 euros por mês. Ambos têm os seus prós, ambos têm os seus cons, ambos dá para fazer 1 milhão de euros ao ano. É uma questão de o que é que tu queres, ok? E eu acho que nós por acaso podemos fazer um episódio só focado nisso, porque ambos têm muito o seu pró e o seu con, depende do que é que tu queres, ok? Depende do que é que tu queres. Ambos dá, isto é o que eu gosto de dizer, ambos os modelos dá para chegar a 1 milhão de euros por ano, ambos os modelos também dá para chegar aos 5 milhões de euros por ano. Agora, chegar, lá está, tu também podes fazer high ticket com volume, se tu fores ver, por exemplo, o modelo da Tesla, que é high ticket, mas é em volume, ok? Aqui seria mais, se calhar, serviços versus volume. Serviços versus produto. Yeah. E aí Sim. é que entramos mais. É um Sim, a gente tópico para... É lançar aqui um novo episódio, vamos só falar disso, Sim. porque isso também tem que é o que tu dizias agora, não é? Tem que adequar também ao cenário da empresa, aos produtos e serviços da empresa, digamos assim, e como ela se posiciona. Acho que poderia ser um caso interessante de explorar um ou dois use cases e falarmos um pouquinho sobre essa, porque eu acho que essa matéria é muito interessante também e é importante para os decisores. É o que eu gosto de dizer, depende. Sabes que um dos erros que eu vejo muito no mercado é as pessoas despejam as suas opiniões para os seus clientes. E, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço sempre em consultoria é: o que é que tu queres? Qual é o teu objetivo? O que é que tu estás a tentar fazer? Sempre. Yeah. É sempre a primeira pergunta. Por exemplo, vou-te dar um exemplo de um amigo que nós temos em comum. Não vou dizer o nome dele, mas é aquele, o FT, digamos assim. Ele chegou até mim e tinha um objetivo super alto de faturação. E eu perguntei-lhe: ok, mas qual é que é o teu objetivo? O que é que tu queres? O que é que tu mais valorizas na tua vida? Cara, eu valorizo ter... Muito obrigado, Pedro. Eu valorizo... Deixa-me só beber um golinho de água. Força. Eu valorizo chegar ao final do dia e ter no fim de semana tempo para as minhas filhas e tempo para a minha mulher. E eu não vou abdicar disso. E disse: ok, é que parece-me que se tu valorizas muito a paz, eu acho que vai ser muito difícil tu chegares aonde tu queres chegar. Não porque não consigas, mas porque tu vais ter que abdicar de muita coisa para chegar lá. E eu acho que tu não vais ser capaz de abdicar, lá está, porque tu acabaste de me dizer que aquilo que tu valorizas mais do que dinheiro é o tempo com a tua mulher, é o tempo com as tuas filhas. Logo, se calhar o teu objetivo não é o mais acertado, ok? Daí eu começar sempre: sim. O que é que tu queres? Okay. Right. Olha, tu tinhas falado há pouco em cold outbound e uma dos temas que eu tenho aqui para falar contigo, e sei que tu és especialista nessa área, é que é dito que a maioria do outbound que recebemos vai para o lixo, e aqui certo. O que é que diferencia a mensagem que marca a reunião e aquela que vai mesmo para o lixo? Assim, muito rápido, como é que tu achas, que eu sei que és especialista nisso? Boa, vamos, já agora tenho uns bons vídeos disto, se quiseres partilhar, mas vou dar aqui em 2 segundos. Número 1, outbound, temos que perceber, vamos falar a nível de e-mail, temos que perceber que um e-mail é um dominó, ok? O primeiro tópico, o primeiro pilar de um e-mail é o assunto, ok? Subject line. Qual é que é o objetivo da subject line, do assunto do e-mail? Fazer com que a pessoa abra o e-mail, não é fazer com que a pessoa compre logo, ok? Maior erro nas subject lines são as pessoas dizerem, começaram logo a vender, que é aumento de 40% de faturação, últimas vagas disponíveis, ok? Subject line tem que ser algo que crie curiosidade, que faça a pessoa abrir o e-mail, algo como: já viste isto?
tens um minuto, preparei isto para ti, ok? Depois, no e-mail em si, maiores erros, parágrafos e parágrafos de texto. Tu estás a enviar e-mails a CEOs extremamente ocupados, eles não sabem quem tu és e tu estás a colocar um e-mail de 7 linhas ou 8 linhas, ok? Os nossos melhores e-mails têm menos do que 2 parágrafos, portanto é viva X, a nossa oferta e o pedido de ação. Estes são os nossos melhores e-mails após mais do que 450 reuniões só o ano passado de e-mail, marcadas para imensos parceiros. Sim. Eu também sugiro que vejam aí os teus vídeos, porque tu também falas sobre infraestrutura, que também é importante, além do subject. Se a infraestrutura não ajudar, não vai chegar ao subject, porque eu não tenho o mail, não é? E, portanto, Exatamente. essa parte toda, tu tens aí um conjunto de informação, era só para aqui Exatamente. também ficar a nota que tu tens essa especialização e muito conhecimento nessa área, pode ser interessante Exato. para uma série de empresas. Mas eu queria não terminar, mas entrarmos aqui num tema que também é muito carinhoso. Ia só falar de uma coisa de copywriting no outbound. Força. Isto aplica-se a tudo, que é a maioria dos e-mails que falham porque falam muito em si mesmas e não no cliente. Ou seja, e-mails como: olá, o meu nome, vou dar o teu caso, por exemplo. Olá, o meu nome é Humberto Estrela, eu sou da empresa Attraction. A Attraction está há X anos no mercado, nós fazemos isto, nós queremos falar contigo para te ajudar a X, nós temos este tempo livre. É sempre nós. Qual é que é uma verdade humana da psicologia humana? Que é: as pessoas não querem saber das outras, as pessoas só querem saber delas próprias. Ou pelo menos querem saber muito mais delas próprias do que das outras pessoas. Ok? Como é que isto funciona? Olá, João, vi que a tua empresa já está há X anos no mercado, vocês já trabalharam com imensos clientes, vocês são líderes de mercado. Se vocês conseguissem ter X, Y e Z, faria sentido para vocês, ok? Esta mudança de não é sobre mim, é sobre vós. Ok, boa. Vamos avançar, que é para... Também sei que tens o teu tempo contado aí. Olha, inteligência artificial. Se tirarmos aqui o hype de todo o que está à volta da inteligência artificial, o que é que achas que ela vai ajudar, ou já está a ajudar, a aumentar vendas hoje? E o que é que as empresas estão a perder? Estão a perder tempo, estão a perder... Ok, como é que tu aumentas as vendas hoje, tirando o hype? O hype é aquela coisa que anda ali à volta, tá? Como é que tu pensas sobre isso? O que é que pensas sobre isso? Ok, eu vou-te dizer, para mim, eu já fiz muitas, vejo muitas, todos os dias eu tenho 1, 2, 3 soluções que me passa pelos olhos. Antes de falar da AI, temos de falar de processos e automações, que isso é muito mais importante do que AI. Mas isso também é um tópico para outro dia. Mas, a nível de AI, a maior aplicação que eu tenho visto, a maior aplicação que eu tenho visto a nível de processo comercial é na qualificação de leads para empresas que têm demasiadas leads e não querem escalar com base em comerciais. Dou-te um exemplo. Por exemplo, uma clínica dentária que tem um funil de anúncios que todos os dias traz 100 leads por dia. E essas leads precisam de ser marcadas no calendário. Em vez de tu teres uma pessoa a fazer isso, tu tens um AI no WhatsApp a enviar mensagem, a qualificar com base no teu tom e depois a fazer follow-up até a marcação ser feita e até a marcação ser efetuada. Essa é, sem dúvida, a nível do processo comercial, a maior aplicação que eu tenho visto. Ok, boa. Olha, estamos aqui já na fase final. Nós vamos ter que depois, se calhar, fazer aqui uns mini vídeos com uma série de temas que eu acho que podem ser interessantes. De qualquer forma, se tu estivesses à frente de uma empresa que está a faturar 3 milhões e que quer chegar a 6 milhões daqui a 18 meses, 1 ano e meio, dá-me 3 tópicos, 3 decisões que seria no teu plano base. 3, só 3. Muito straightforward. Ok. Pode ser, em vez de 3 decisões, 3 perguntas? Pode, força. Ok. Pergunta número 1. Se eu quiser duplicar a minha faturação, o que é que vai quebrar primeiro? São as vendas ou são o back-end, o serviço? Ok? Porquê desta pergunta? Que há pessoas que o bottleneck deles são vendas, há pessoas que o bottleneck deles são o serviço. Ou seja, eles não conseguem fechar mais clientes porque não têm infraestrutura.
Esta primeira pergunta dir-me o que é que eu teria que investir. Que é, se for a primeira, se for uma questão de vendas, qual é que é o problema nas vendas? É mais leads? É melhor taxa de conversão ou é um ticket mais alto? Isto dir-me no que investir. A nível de serviço, perceber depois no que é que poderíamos investir. Ou seja, quem é que já fez o que eu estou a tentar fazer que eu possa pagar para me ensinar a chegar lá? A terceira pergunta, diria... Uma boa questão. Força. Uma boa questão. Ou seja, a gente pensa que 3 decisões são fáceis e não são, não é? Eu sei. Certo. Eu primeiro faria essa pergunta, sem dúvida. Essa é a pergunta mais importante, que é o que é que quebra primeiro? Que é as vendas ou é a operação? O que é que quebra se nós tentarmos escalar? 2, se calhar faria a pergunta de alguém já conseguiu fazer aquilo que nós estamos a tentar fazer? 3, tentaria pagar essas pessoas para chegar lá. Sim, poderemos usar um conjunto de processos, automações, como tu dizias há pouco, e até a inteligência artificial para facilitar e começar a chegar lá, ou seja, também ter as pessoas. Nós trabalhamos aqui, ou falamos muito sobre pessoas, processos e tecnologia, e esses 3 pilares eu acho que têm que ser entendidos também numa fase de duplicar essa faturação. Mas vamos lá. André, para terminar, um conselho aqui direto aos empresários, aos CEOs, CXO, que querem ganhar tempo, eficiência e acelerar o seu negócio para terem mais clientes, mais vendas e maior retorno. Um conselho. O que é que tu dirias? Ok. Sejam humildes. Sejam humildes, porque eu sei disto, que é decisores, nós temos ego. Claramente temos ego, senão não tínhamos uma empresa e não estávamos a tentar escalar os níveis que estamos a tentar escalar. Só que nós temos que ser humildes ao ponto de reconhecer que nós não somos a pessoa mais inteligente, no mercado, 2, no nosso negócio. Por exemplo, o meu comercial sabe mais do que eu de vendas. Eu não vou ter uma postura de, não, eu sou o boss, eu sou o patrão, tem que ser eu a criar o processo comercial. Não, que ele percebe mais de mim de vendas. Mesma coisa quanto ao meu developer, por exemplo. Ele percebe mais de programação do que eu. E de automações. Não vou ser eu a decidir que tipo de tecnologia é que nós vamos usar. Mesma coisa com consultores. O meu maior investimento todos os anos é sempre em consultores. Porque eu não sei mais do que eles. Ok? Então nós temos que, na minha opinião, para nós escalarmos e para nós implementarmos AI, escalarmos as vendas, seja o que for, nós temos que ser humildes ao ponto de reconhecer que nós não sabemos tudo e que há pessoas lá fora que sabem mais do que nós e nós temos de estar dispostos a pagar essas pessoas para, por exemplo, nos implementarem CRMs, para nos implementarem processos comerciais, campanhas de marketing, consultorias, seja o que for. Seria este o meu conselho. Para terminar, à volta disso, um CEO que não sabe vender deveria ser CEO? Não, porque, ou seja, tu podes contratar vendedores sim, mas tu como CEO tu vais ter sempre que vender alguma coisa. Vais ter que vender a visão. Olha, vem-me à cabeça o Mark Zuckerberg. E ele se calhar não é bom vendedor. Se calhar não conseguia estar aqui numa chamada. Claro que conseguia, porque não tinha chegado onde tinha. Que tens de conseguir vender a visão da empresa para recrutar pessoas, a visão da empresa para ter investimento, a visão da empresa para trabalharem contigo. Portanto, sim, provavelmente não vais ser um CEO. André, muito obrigado por teres participado no Attraction Talks. Sei que estás aí numa localização brutal. Bom trabalho. Desejo-te bom trabalho e obrigado. E encontramos-nos em mais uma live ou pessoalmente, tá? Mal queiras marcar o próximo, eu estou disponível. Um grande abraço e um grande obrigado. abraço. Obrigado, até já.